Bom, gente, tem um assunto que muita gente tem me pedido já faz tempo, falar sobre preço de terra por aqui, na minha região, né? Só que, antes de mais nada, antes de falar preço propriamente, existe muita particularidade. Então, eu vou explicar dentro da minha realidade, dentro da minha micro-região. Então, se sair daqui de Vila Boa, mesmo no Vila Boa, vai para a região norte, embora que seja 40 quilômetros próximo, já muda as condições totalmente de preço, né? Então, o preço está acompanhado normalmente com as condições locais, tá bom? Então, eu vou fazer dentro da minha realidade. Ah, mais uma coisa, né? Então, para quem imagina que eu vou falar preço logo de cara, eu vou deixar mais no final, né? Então, quem quiser pode ir direto no final, alguma coisa desse tipo. Mas assim, é que tenho que explicar alguns detalhes. Então, por exemplo, eu estou aqui numa região das cooperativas, onde foi feita essa divisão de lote de terra, né? Então, na verdade, eram umas fazendas grandes, ninguém, digamos, quem tivesse menos poder aquisitivo, não conseguiria comprar uma fazenda. Então, graças a esse, digamos, loteamento das cooperativas, né? Isso em 2001. Então, agora nós temos, inclusive temos a oportunidade de comprar pedaços menores, muito bem localizados. Então, aqui ficou uma micro-região, quase um condomínio, digamos assim, bastante desenvolvido. Tem vizinhança boa, todo mundo trabalha, cria alguma coisa, planta, tal, né? E tem uma infraestrutura. Então, é perto da BR-020, perto do município, área urbana. A prefeitura mantém, desde a época, na época da criação das cooperativas, mantém trator, grade, mais algum equipamento, trabalhando de graça, somente agendando e fornecendo óleo diesel, eles fazem um serviço. Boa parte, ou quase tudo, onde as pessoas moram, tem água encanada, que foi feito, né, graças à formação da cooperativa, foi feito, são 6 cooperativas, para cada um, foi feito um poço artesiano, então tem água encanada na rua, que vem para as casas, para alimentar, não para grande atividade, pequenas atividades, né, então para casa, bebedouro de gado, uma hortinha, né, para quem queira fazer mais, teria que ser feito um poço artesiano próprio, né? Então, tudo isso aí, energia elétrica já, onde tem morador, tudo instalado. As estradas, né, bem conservadas, estradas planas, a prefeitura sempre faz manutenção. Então, uma série de benefícios, né? Então, essa questão do trator, por exemplo, é só na área da cooperativa. Em outra área que pertence à Vila Boa, não tem esse benefício. Então, aqui é um local, posso dizer de uma certa forma, privilegiado. Só que, mesmo sendo uma micro-região, para se definir um preço de terra, o que acontece? A qualidade da terra. Então, aqui muitas vezes, numa distância próxima de 100 metros, a terra costuma variar. Então, eu tenho terra meio amarelada, terra vermelha, terra com cascalho, com bastante cascalho, com pedra, terras pretas muito boa. Então, tem uma série de qualidade de terra que uns é mais fácil trabalhar e outros têm mais dificuldade. Hoje em dia, questão de terra, por exemplo, com a tecnologia que tem, você consegue produzir, né, em quase todo tipo de terra. O detalhe é o custo, né? Então, isso aí, a pessoa tem que saber escolher a terra. Não é porque está aqui que toda a região é o mesmo tipo de terra. Então, isso é um detalhe. Essa área que eu estou, essa micro-região das cooperativas, tem área que ainda não foi limpo e tem muitos, que não é essa minha aqui, né, está atrás de mim, está totalmente limpo. Depois que eu adquiri, ainda limpei mais ainda, então ficou um tapete de pastagem. Então, isso tem um valor agregado, né? Cerca, as cercas bem feitas, alguns têm piquete, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho 3 piquetes. Na outra propriedade também tem 3 piquetes, eu pretendo ampliar mais piquete. Plantio de capineira, que aqui predomina bem em criação de gado, seja leiteiro, seja de corte. O leiteiro, inclusive, particularmente, tem um local que recebe leite. Então, para quem produz pouco, se entrega no tanque de refrigeramento, ele ajunta tudo e o laticínio vem buscar. Então, facilita. Muitos lugares do Brasil que eu conheço, o laticínio não vem buscar. A pessoa tem que ter um tanque próprio. Para ter tanque próprio, você tem que ter uma grande produção.
Então, tem uma série de facilidades de se trabalhar aqui perto, né? Outra coisa também, por exemplo, muita gente, depende do ponto de vista, mas tem a questão do rio. Então, aqui tem bastante grota, que eu chamo de grota, para escoar água da chuva, excesso de água da chuva, né? Só que chega o período de seca, ele mantém, digamos, 6, 7, 8 meses com água, depois seca. Agora, tem alguns rios que são rios perene. Então, praticamente, né? Tem alguns maior, menor. Mesmo perene, tem rio que seca em determinados trechos. Os rios maiores normalmente conseguem manter o ano inteiro. Então, as terras que dá com rio costuma ter uma valorização melhor. Só que eu não sei se as pessoas, né, como imagina trabalhar com rio no fundo, por exemplo, dá um certo trabalho. Você tem que cercar o rio na realidade, senão dependendo da água, conforme sobe e desce, a criação passa também, né? Então, para captar água, para bombear, para fazer irrigação, dá, mas você tem que estar assim, preparado tecnicamente para fazer essa captação de água, que tem barranco, às vezes rio enche, às vezes abaixa, então você tem que acompanhar essa oscilação. Mas de qualquer forma, o fato de ter um rio, às vezes não só para irrigação, né, para pesca, por exemplo, pessoa que gosta de pescar, é um benefício a mais. Outra coisa, aqui também, né, um dos motivos que eu moro por aqui, eu não tenho vizinho grudado, mas tenho vizinho, bastante vizinho, né? Então a gente conhece fulano, ciclano, mora relativamente perto, né? Então, que o ser humano, por mais que você queira de paz, tranquilidade, aqui é um local seguro. Então muita gente questiona essa questão da segurança. Segurança que eu digo assim, vagabundagem, digamos assim, né? De roubo, assalto, essas coisas, é muito difícil ter. Eu, pelo menos, já estou aqui um bom tempo, nunca vi. As pessoas comentam que de vez em quando vem alguém de fora, acontece, mas é raríssimo. Tanto é que não tem delegacia no município. Então, só tem um batalhão da Polícia Militar, a Polícia Militar roda um pouquinho. Na área rural é raríssimo rodar, né? Mas fica na área urbana. Mas não se tem histórico de violência. Então, esse é um fator positivo, é um dos motivos que vim. Outra coisa é a paisagem, né? Então, aqui, praticamente 360 graus, tem serras circundando. E a área ocupada, ele é plano, totalmente plano. Então, eu já procurei esse tipo de terra em outros locais, em vários locais do Brasil. Você vê ondulações, barranco, às vezes tem rio, mas é uma grota de rio. E tem dificuldade de você trabalhar. Aqui não, pode ver as paisagens, sempre eu mostro assim, eles são plano, 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 totalmente reto. Então, se você tem, um exemplo, 1 hectare para trabalhar, você aproveita 1 hectare 100%. Por quê? É plano, é fácil para manusear, é fácil para trabalhar, você não tem que tirar um barranco, você não tem que tirar uma grota. Então, essas coisas facilitam bastante. A questão de... Bom, eu estou aqui no interior de Goiás, né? Questão de localização, né? Embora que esteja no interior de Goiás, capital de Goiânia já é mais longe, 360 quilômetros, uma coisa assim. Mas Brasília, 180 quilômetros, né? Capital federal. Formosa, 80 quilômetros. Então, ela está bem localizada. A BR-020, que liga a região centro-oeste para nordeste, ela corta município, área urbana, dentro da área urbana. Então, tem acesso para dois lados, né? Então, tudo isso aí vai somando para a questão assim de definir um preço. Então, muita gente, às vezes, vê um determinado preço, simplesmente divide por hectares e fala, tá caro, mas precisa ver o que tem na terra. Então, aí a pessoa muitas vezes fala, não, eu quero criar gado, então para mim, tanto faz ter gente perto, se tem casa, coisa parecida, né? Então, ele está procurando no lugar errado, se for esse tipo de pensamento. Tem que pegar áreas que tenha pelo menos 50 hectares com pastagem, né? Ou com possibilidade de formar. Então, são questão de ponto de vista. Aqui predomina áreas de 2 hectares até 12 hectares. Alguns que fizeram junção são maiores, mas originalmente é esse tamanho. Aí questão de preço, o que acontece? Em áreas limpas, sem benfeitoria, mesmo sendo a área da cooperativa um pouquinho mais afastado, eu falo dentro da minha realidade, o que eu vejo, o que eu tenho no outro canal oferecendo, né? Tem preço de 16 mil hectares, tem de 10.500, 11 mil hectares, mas
é um preço mais baixo. Só que é um pouco mais afastado, a cerca não está concluída, às vezes é uma região mais acidentada, às vezes o solo tem uma predominância pequena, mas de cascalho, né? Então, isso aí na realidade, principalmente a localização, soma tudo isso aí, o preço é mais barato. Aí você anda 5 km, 6 km, digamos que venha mais por cento, para a área mais centro que eu digo aqui dentro das cooperativas, né? Você pega terra preta, terra vermelha boa, sem cascalho, totalmente cercado, muitas vezes já formado com pastagem, né? Às vezes necessita de pequenas manutenções, mas já está formado, tem uma casa com energia, água, às vezes tem curral, então tudo isso benfeitoria soma-se. Aí mais ou menos hoje dizendo, uma chácara de 4 hectares já formadinha, nessas condições, né? Casa, pastagem, cerca, muitos têm poço artesiano próprio, né? Hoje ela está mais ou menos entre 180 a 220, mais ou menos, nessas características. Aí, mesmo assim, para cada um tem particularidade. Então, diferencia muito. Aí, lógico, conforme vai para 7 hectares, vai ter de 250, 12 hectares, vai para 380, 400, né? Então, depende muito da infraestrutura que tem cada propriedade. Não só a infraestrutura, mas as condições naturais, né? De terra, solo, localizações. Eu vou dar um exemplo. Eu estou trabalhando aqui com duas propriedades, né? As duas, embora que é próximo pela estrada, de portão em portão, dá 4 km, pelo fundo, fundo com fundo, digamos assim, é algo em torno de 1.700 metros. Só que as terras já mudam totalmente. Enquanto esse que eu moro é uma terra preta, com presença de mata nativa, que tem madeiras nobres, que dá para se aproveitar, madeiras que caem, madeiras que estão mortas, às vezes tem incêndio, queima. Dá para retirar uma série de madeira para fazer estaca, morões, coisas de casa, né? Então, isso aí é um benefício muito grande. A outra propriedade já é terra vermelha boa, né? Então, mesmo sendo próximo, eu trabalho com duas propriedades com característica, principalmente de solo e vegetação, diferente, né? Então, e é próximo, fundo com fundo dá 1.700 metros. Bom, o assunto assim, entra muitos detalhes e particularidades. Quem define os preços são os proprietários. Às vezes eu ajudo em algumas coisas, né, de informação. Mas eu tenho um outro canal, tem gente que sabe, talvez a maioria não sabe ainda, chama Encontre Aqui Imóveis Caua, Caua de Kawamura. Então ali eu tenho à disposição algumas propriedades em oferta. Então eu procuro mostrar com bastante detalhe todas as informações necessárias, né? Então tá ali, para quem queira ter uma curiosidade, ter uma ideia melhor, mas mais ou menos eu tentei ser mais breve possível, passar uma ideia para vocês.